Bom dia, que a graça de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. 1 Crônicas, capítulo 13, do verso 9 ao 14, fala acerca da história, da intenção de Davi em trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Há muito tempo a arca estava em Gibeon, cidade benjamita de Saul, e Davi, quando assume Jerusalém, conquista Jerusalém, decide levar a arca do Senhor para essa cidade. E nesse trajeto, Davi, ele não faz uso do modo correto de se conduzir a arca, coloca a arca numa espécie de uma carroça. No transporte, essa carroça tem um pequeno deslize e a arca quase que vai caindo ao chão. Quando um rapaz chamado Uzá percebe que a arca vai cair, ele estende as mãos para segurá-la e ele morre. O verso 10 diz assim: a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele, o Senhor, o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. E o verso 11 diz: Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Algumas lições importantíssimas aqui. Em primeiro lugar, eu penso que uma frase que pode resumir essa passagem é que a santidade de Deus e a presença que abençoa. A primeira lição que esse texto nos ensina é que a boa intenção não substitui obediência. Davi decide trazer a arca da aliança para Jerusalém. A intenção parecia boa: restaurar a centralidade da presença de Deus entre o povo. Contudo, quando nós olhamos aqui a passagem, o transporte da arca foi feito de forma incorreta. Em vez de ser carregada pelos levitas, como Deus havia ordenado na lei de Moisés, ela foi colocada sobre um carro, uma espécie de uma carroça. Quando os bois tropeçaram, Uzá estendeu a mão para segurar a arca. Humanamente falando, parecia um gesto nobre, porém, Deus havia estabelecido claramente que ninguém, absolutamente ninguém, poderia tocar na arca. O resultado foi que Uzá morreu diante do Senhor. Esse texto nos lembra que boas intenções não substituem a obediência à palavra de Deus. No relacionamento com Deus, não basta sinceridade. É necessário submissão àquilo que Ele revelou. Não basta termos boas intenções, é preciso nos submetermos à palavra de Deus. Precisamos conhecer a vontade de Deus. Precisamos ter conhecimento e convicção da voz do Senhor e então submetermos a ela. A segunda lição que nós podemos tirar dessa história é que o temor diante da santidade de Deus. O texto diz que Davi ficou profundamente abalado. Diz que ele temeu o Senhor naquele dia. O rei percebeu que Deus não poderia ser tratado de maneira comum e descuidada. Hoje, muitas vezes, somos tentados a pensar em Deus apenas como alguém próximo e amoroso, o que de fato é verdade. Em várias partes da Bíblia, Deus é descrito como alguém próximo, alguém que está conosco, alguém que nos ama, alguém que é paciente, alguém que é benigno. Mas nós não podemos também nos esquecer de que esse mesmo Deus que é amoroso, que é gracioso, Ele também é santo e digno de reverência. O temor do Senhor não é pavor paralisante, mas uma profunda consciência da grandeza e da santidade de Deus. Precisamos entender que Deus é santo e que, em virtude disso, deve ser reverenciado. Devemos nos aproximar de Deus com todo o temor, tremor
e reverência. A terceira lição que nós aprendemos aqui é que a presença de Deus traz bênção para as nossas vidas. Porque no verso 14 diz que a arca de Deus ficou na casa de um homem chamado Obed-Edom. E diz o texto, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. A arca de Deus, o símbolo da presença de Deus, na casa desse homem chamado Obed-Edom, que era um filisteu, não era um israelita, era um filisteu. A arca de Deus, na casa desse homem, trouxe bênção para ele e para sua família, para tudo o que ele fazia. O mesmo Deus, cuja santidade traz juízo, também é o Deus cuja presença derrama a bênção sobre aqueles que o recebem corretamente. Corretamente. Onde Deus habita a vida, a prosperidade espiritual e a favor e graça. 3 verdades importantíssimas. Deus deve ser adorado conforme a sua palavra. A santidade de Deus exige reverência e temor. E a presença de Deus é fonte de bênção para aqueles que o recebem com fé e obediência. Em Cristo, hoje temos acesso à presença de Deus, mas esse acesso não elimina a reverência. Pelo contrário, nos chama a adorá-lo com ainda mais gratidão e santidade. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.